Nós estamos celebrando na liturgia da igreja o quarto domingo da Páscoa, que é conhecido também como Domingo do Bom Pastor. Por isso que hoje o Evangelho, ele já nos propõe uma transição para Pentecostes. Até o domingo passado, nós ouvimos nos Evangelhos as aparições do ressuscitado aos apóstolos. No Evangelho de hoje, tirado de São João, Jesus conta uma parábola para mostrar que ele é um bom pastor. Toda vez que Jesus contava uma parábola, qual que era o objetivo de Jesus? Era transmitir um ensinamento de uma forma mais pedagógica. E mesmo quando os seus interlocutores, os apóstolos ou o povo, não entendiam o que Jesus queria dizer por meio da parábola, ele mais uma vez explicava para que ficasse mais claro. Com essa parábola que Jesus conta, do bom pastor, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele, Jesus Cristo, é o verdadeiro e o bom pastor que entra pela porta das ovelhas e que conhece cada uma das suas ovelhas. Jesus toma dois elementos que eram muito comuns naquela época: o pastor e as ovelhas. A sociedade da época de Jesus não era uma sociedade tão urbanizada como a nossa. Então, num ambiente de predominância rural, Jesus toma esses dois elementos. E essa relação pastor e ovelha, ela é muito interessante e nos permite entender alguns aspectos do Evangelho. Quais eram os aspectos que faziam com que um pastor conhecesse a sua ovelha e fazia com que a ovelha reconhecesse o seu pastor? A ovelha reconhecia o seu pastor pelo cheiro do pastor, pela voz do pastor, e é interessante que, em alguns casos, o pastor tinha uma tonalidade de voz com cada ovelha em particular. Então ele conseguia chamar cada ovelha por uma determinada tonalidade de voz. Então a ovelha reconhecia o seu pastor pelo cheiro do pastor, pela voz do pastor e seguindo os passos do pastor. Quando a ovelha perdia um desses aspectos, ela começava a se desviar do caminho do pastor. Então, se ela começasse a perder o cheiro do pastor, ela saía do caminho do pastor. Se ela não reconhecesse mais a voz do pastor, ela se desviava do caminho. Se ela não seguisse mais os passos do pastor, ela também começava a se desviar. E aí, o que o pastor tinha de fazer para trazer a ovelha de volta? Ele usava dois instrumentos: o bastão e o cajado. Com o bastão, ele feria a ovelha. Realmente ele feria a ovelha. Geralmente destroncava a pata da ovelha para que a ovelha caísse no chão. E depois, com o cajado, que tem uma forma arredondada na ponta, ele recolhia a ovelha, colocava nos ombros e levava para casa. Esse era o meio que o pastor encontrava, ferindo a ovelha, de trazê-la de volta para si. Quando o pastor levava a ovelha para casa, ela ficava ali um determinado tempo para ser curada, para recuperar da pata que havia sido destroncada, e nesse tempo ela ia recuperando o cheiro do pastor, ela ia reconhecendo novamente a voz do pastor, para que depois ela pudesse seguir os passos do pastor.